Boa tarde. Boa tarde nada, bom dia. Já tô adiantado já. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre reforma. Reforma. Reforma do corpo. Reforma da alma. Não é reforma da casa não. Mas a gente vai comparar com a reforma de uma casa. Você precisa de uma reforma. E a sua reforma é igual à reforma de uma casa. Não sei se vocês sabem como que faz uma reforma de uma casa, mas eu vou explicar para vocês. É igualzinho a reforma do corpo. Mesma coisa. Você está abandonado vive, quando você vive de uma forma que você não foi criado para viver. Então é como se você fosse uma casa abandonada. Se você vive longe do Criador, né, não fazendo a vontade dele, é como se você fosse uma casa abandonada. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma casa quando ela fica abandonada, mas uma casa quando ela fica abandonada, no mínimo, não precisa ser muito tempo não, só abandonar a casa aí durante um ano. Abandona uma casa aí durante um ano e volta lá para você ver como é que ela tá depois. Tá irreconhecível. Porque se você deixa uma casa fechada, ela vai mofar, ela vai dar infiltração, as portas vão ficar empenadas, vai inchar por causa da umidade, então a porta não vai fechar direito. Então a casa sozinha se destrói, só pelo fato dela estar abandonada. É igual você. Se você está abandonado, longe do Criador, você fica igualzinho uma casa abandonada, cheio de problemas. E são pequenos problemas que quando você olha no geral, você acha que é um problema grande, mas não é. São diversos problemas pequenos. Diversos problemas pequenos. E para você consertar, você não consegue consertar tudo de uma vez. Porque no caso de uma reforma, você precisa de muito recurso. Porque é mais fácil você construir do que você reformar. Para reformar, você precisa de muito recurso e conhecimento. Para reformar uma casa. E para reformar a sua vida é a mesma coisa. Você vai precisar de conhecimento e recurso. Para você resolver os problemas da casa, quando você entra numa casa abandonada, a primeira coisa que você faz é lavar. Você lava para ver o que você vai priorizar, quais as piores coisas por onde você tem que começar. Então você vai lavar. No caso de você, né, da sua reforma, a questão do lavar, muita gente pode pensar que é o batismo e tal, né? Algumas pessoas vão considerar o batismo, mas não, é o momento em que o Criador tem um contato com você. A partir do momento que você tem um contato com o Criador, né, e seus olhos são abertos. Aí esse é o momento que você entrou na casa e você vai lavar, para você identificar os problemas e começar a resolver. Aí você vai. O que eu preciso arrumar primeiro aqui na casa para ela ficar habitável? Porque não tem como você sair do seu corpo. Aí no caso do seu corpo, tem como você sair. Então você vai continuar com ele
porém em reforma. Mesma coisa é a casa, é como se você estivesse morando na casa em reforma. O que é que você vai priorizar primeiro? É aí que você começa a resolver os pequenos problemas. Que se você olhar no geral, são muitos problemas. Não, são pequenos problemas que junto são muitos. Mas que você tem que focar em um por um para poder resolver. Resolver um por um. Mesma coisa é na sua vida. Você tem que focar em um problema de cada vez. Você não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez. É um de cada vez que você resolve. É um problema de cada vez. Identificou? O mais difícil é você identificar um problema. Você aceitar que você tem um problema, que aquilo é um problema. Porque tem muitas pessoas que têm um problema, porém ela não aceita que aquilo é um problema. Ela não aceita que aquilo é uma coisa que ela tem que mudar. Ela acha que ela tá certa. O coração dela tá duro. Então, identificou o problema? Aí você vai focar para você resolver o problema. No caso da casa, você vai identificar os problemas e você vai resolver. Então, você precisa de conhecimento, recurso e disposição para fazer. Porque tem coisas que é só você vai conseguir resolver. Só você consegue resolver. No caso de homens, para mim todo homem deveria resolver os problemas da sua casa e não ficar pagando para outra pessoa fazer. Se é uma coisa muito avançado que você não tem habilidade de fazer e tal, porque precisa de algumas ferramentas que você não tem e que para você investir nisso não compensa, aí beleza. Mas pequenas coisas, no meu entendimento, para mim o homem da casa deveria se esforçar para resolver aquilo. Coisa tipo, uma porta que não está fechando direito, uma fechadura, um vazamento, essas coisas básicas de casa que no dia a dia a mulher sempre pede para você arrumar. Uma tomada. Isso é o básico, o homem teria que saber fazer, tem que saber fazer. Porque é igual na vida, tem coisas que é só você que vai conseguir resolver, ninguém vai poder resolver para você. Você vai pagar para alguém resolver para você? Não tem como. Então você tem que aprender a resolver os seus problemas. Você resolver, você identificar e resolver os seus problemas. Você pode pedir ajuda, né? Vamos supor, é algo que você não sabe, mas você conhece alguém que sabe, chama essa pessoa para te ajudar, para te orientar, peça orientação, mas faça você. Faça você. É igual eu tenho oficina mecânica. Muitas coisas eu já ensino logo para o proprietário do carro, para o meu cliente. Eu não tenho esse negócio de, eu não vou ensinar porque senão eu vou perder dinheiro, o cara não vai trazer para mim fazer. Eu ensino. Qualquer coisa que o cara me perguntar, eu vou ensinar, eu vou dar instrução. Porque nem todo mundo tem disposição para fazer. É igual, tem gente que fica bravo porque você às vezes você faz um vídeo explicando como é que faz tal coisa para resolver o problema de um carro, um exemplo. Aí tem cara que fica bravo, fala, você não pode ficar ensinando isso, não sei o que, tal. Fala, não pode por quê? O cara acha que aquilo ali vai fazer com que ele perca cliente, que ele perca dinheiro, que o cara deixe de levar o carro na oficina dele para arrumar. Meu amigo, nem todo mundo tem disposição para fazer o que tem que ser feito. Não se preocupe, se você presta serviço, se você é um prestador de serviço, saiba que nem todo mundo tem disposição para fazer o que tem que ser feito. Nem todo mundo tem disposição para fazer o que tem que ser feito. Tem pessoas que preferem pagar para alguém que tem disposição fazer, que tem recurso, que tem ferramenta. Então você não precisa ficar desesperado achando que você vai perder cliente.
Porque um cara na internet está ensinando como é que faz determinada coisa. É, é você é você ser muito incompetente para isso passar pela sua cabeça. Você pode ensinar o passo a passo que a pessoa não vai ter disposição para fazer, ela não quer fazer. Ela não quer fazer. Às vezes por não ter ferramenta, às vezes porque não quer mesmo, não quer perder tempo com aquilo. A pessoa tem outras coisas para fazer e ela paga para outra pessoa fazer. Então, não tem por que você estar preocupado com isso. Mesma coisa é na reforma da casa. Tem gente que não gosta que a pessoa fique ensinando os outros a fazer as coisas. Meu, nem todo mundo tem disposição para fazer, habilidade para fazer o que tem que ser feito. Então não se preocupa com isso. Mas sempre tem as pessoas que não gostam, que ficam reclamando, que vêm te xingar. Ai, caramba. É assim mesmo. Então no caso das pequenas coisas que você tem que resolver, peça instrução. Não peça para outra pessoa fazer. Se você conhece alguém que tem habilidade de fazer aquilo e tal, chama essa pessoa, mas para te dar a instrução. Como que faz? Hoje em dia tem na internet aí, ó, você pesquisa. Você pesquisa na internet, tem ensinando de tudo aí no YouTube, como que faz as coisas. Só que a maioria das pessoas não tem disposição para resolver os seus próprios problemas. Então elas preferem pagar para outra pessoa. E na vida é igual. Pequenas coisas da casa, do carro, da moto que a pessoa tem, que a pessoa pode resolver sozinha, ela não quer. Ela prefere pagar para outra pessoa fazer e às vezes mal feito. E a mesma coisa ela faz com a vida dela. Ela deixa outras pessoas falar para ela o que é certo ou errado, ou o que ela tem que fazer ou não, ou deixar de fazer. As pessoas deixam o espectador ditar o que você tem que fazer. Como que você vai deixar o espectador, que é as pessoas de fora, que estão olhando a sua vida, falar como você deve agir em determinada situação, o que você deve fazer ou não? Você tem que ter esse discernimento de saber o que você deve fazer ou não, como fazer ou não. Você pode pedir instrução. Você pode ouvir várias pessoas, mas quem tem que tomar a atitude de fazer é você. Você tem que ter atitude, você tem que agir. Ouça pessoas mais experientes de preferência. Ouça essas pessoas. Vê se elas já passaram por isso que você está passando. Vê como é que ela está hoje. Aí você vai discernir se aquilo é bom, se daquela forma vai resolver o seu problema ou não. Agora o que não dá é para você ficar ouvindo opinião de pessoas que nunca passaram pelo que você passou, não superou o que você está passando. Não tem como uma pessoa dessa querer te dar instrução se ela não sabe fazer. Então você tem que receber instrução de pessoas experientes, de pessoa que já passou pelo que você está passando e superou aquilo. Aí sim você vai dar ouvido, você vai ouvir o que essa pessoa tem para dizer, né? Aí você vai tentar encaixar aquilo na sua vida, no seu momento que você está passando, e você vai executar. Bom dia, e aí Johnny Heraldo. Então é isso, uma reforma de uma casa é a mesma coisa da reforma da vida. Você olha a primeira impressão, você acha que não tem jeito, mas tem. É porque você está olhando o problema no geral, mas você não tem que olhar o problema no geral, você tem que olhar um problema de cada vez, porque problemas se resolve um de cada vez, não é todos de uma vez só. Todos os problemas, em qualquer situação, de qualquer coisa, se resolve um de cada vez. Quando você pega uma casa para reformar, você resolve os problemas um de cada vez, de acordo com a necessidade. Carro, você pegou um carro com defeito. Você não vai resolver todos os problemas de uma vez, você resolve um de cada vez.
Você resolve um de cada vez, não é todos de uma vez. Você não consegue resolver todos de uma vez, é um de cada vez. Você resolve um problema, resolve o outro, resolve o outro, resolve o outro, resolve o outro. Quando você terminar, você resolveu todos, mas um de cada vez. Não é todos de uma vez. Na vida é a mesma coisa, não adianta você achar que porque você agora o Criador te abençoou com sabedoria e tal, você está buscando ao Criador, tudo, você achar que sua vida vai mudar da noite pro dia, que você aceitou a verdade e tal, que a partir daquele momento a sua vida é outra. Não é assim. Você tem que lembrar que o que você plantou antes disso, você ainda vai colher. Então, mesmo que você esteja naquele momento plantando coisas boas, fazendo o que é certo, você tem que lembrar que lá atrás você não estava fazendo isso, você estava plantando outras coisas. Então você ainda vai colher aquilo ali, mesmo você estando andando em retidão, você ainda vai colher aquilo que você plantou lá atrás. Então, não esteja pensando que a partir do momento que você estiver buscando ao Pai, tudo, estiver andando em retidão, que as coisas vão ser mil maravilhas, que não vai. Não é assim que funciona. Você ainda vai colher o que você plantou lá atrás, as coisas que você fez. Então, aí é que muitas pessoas desistem. Porque no começo a pessoa muda a atitude e tal. Aí começa a acontecer algumas coisas que não são boas. E a pessoa esquece do que ela plantou. Só que você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Você não pode esquecer disso. E outra, enquanto você está fazendo a vontade do inimigo, ele deixa você tranquilo. A partir do momento que você está fazendo a vontade do Pai, está fazendo o que é correto, aí é que ele vai vir te atormentar. Ele vai vir na sua fraqueza, na sua tentação, no que ele sabe que você é fraco. E ele vai te atentar naquilo ali. Aí é que você vai ver se você está realmente na graça ou não. Que é se você vai resistir. Se você realmente mudou. Ou se foi só um remorsozinho que bateu e que logo vai passar. Aí é que tá. Porque muita gente tem remorso. Faz a coisa errada. Aí depois que faz, aí bate aquele remorsozinho. Tal. Só que a primeira oportunidade que aparece depois, a pessoa tá lá fazendo de novo. Isso daí não é arrependimento. Isso aí é remorso. Você sabe que você está fazendo errado, porém você não deixa de fazer. Primeira oportunidade que aparece, você vai lá e faz de novo. Então, você tem que buscar sabedoria e discernimento. Buscar sempre estar lendo a Bíblia, vendo. Na Bíblia tem vários exemplos, né? Então, você vai tomando aquilo ali como lição e você guarda aquilo no seu coração. E provação você vai ter a todo momento. Disso você pode ter certeza. Você vai ter provação a todo momento. Não esteja pensando que aceitando o Messias, né, você vai viver em paz, não sei o que. Você vai ter uma paz. Você vai ter uma paz diferente. Você vai ter uma tranquilidade, você vai ter uma libertação aqui, ó. Mas o seu corpo vai sofrer tentação o tempo todo. Vai ser tentação, provação o tempo todo. Porque o inimigo não quer perder você. Ele quer manter você ali, ó. Fazendo o que não presta. Fazendo o que não é bom. Então, a todo momento ele vai estar ali, te tentando, colocando coisas que ele sabe que você não resiste, para ver se você realmente mudou ou se é só fogo de palha. E toda vez que você fraquejar, você tem que imaginar que ele está ali. Eu não falei? Não falei que você não ia resistir, que você não ia aguentar? Porque é isso. Ele está lá, ó, falando que você é fraco. Toda vez que você fraqueja, que você comete um erro, ele está ali, ó, falando que você é fraco, que ele sabia que você não ia resistir.
isso. Quando você começar a reforma da sua vida, saiba que você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, que as coisas vão acontecer aos poucos, que você tem que pegar um problema de cada vez e resolver um problema de cada vez. Você não vai conseguir resolver todos de uma vez, certo? Vou encerrar agora a live aqui, que eu vou cuidar da reforma. Tem a reforma da casa aqui para fazer e é um problema de cada vez, porque não dá para resolver todos de uma vez, né? Então é um de cada vez, porque precisa de recurso e tempo. Então a gente foca no que é mais necessário e começa, certo? Bom final de semana aí para vocês, para quem está trabalhando, bom trabalho. Johnny, Heraldo, falou e até a próxima.